Vocês estão bem? Amém. Quintou! Quem está com a quinta engatada aí? Com a quinta marcha? Ou você está na terceira ainda? Não pegou o embalo ainda? Já estamos no final da semana. Amanhã é sextou. E aí depois para muitos é folga. Para outros ainda continua a trabalhar no sábado. Aí, ó. Amém? Hoje, você está empolgado aí para hoje? Os louvores já prepararam o seu coração. Nós estamos construindo uma espiritualidade saudável. Amém? Amém. Isso aí, eu gosto de empolgação assim. Espiritualidade saudável. Então, para a gente construir uma espiritualidade saudável, hoje eu quero falar de fé. Diga fé. Fé. Isso, mas diga com fé. 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 Isso. Tem que dizer com fé. Né? O tema de hoje, então, é fé. E o texto que eu quero ler com vocês... Poxa, quando a gente vai falar de fé, a gente sempre vai lá para onde? Hebreus. Por isso que você é a próxima, Ruth. Sempre que a gente vai falar de fé, nós temos uma galeria da fé lá em Hebreus, né? Então, grava aí, nós temos uma galeria da fé. E você pode estar na galeria da fé desses tempos. Sim, você pode estar na galeria da fé. Amém? Você pode, jaz aqui, Leandro Alves de Castro, um homem de fé. Eu quero isso na minha lápide. Olha lá, ó, jaz um homem de fé, que aos 42 anos, na verdade, eu vou fazer 43 anos, tá vindo aí um Filipinho, porque eu nunca perdi a fé. Amém? Vai estar lá, ó, meu filho que vai me enterrar. E tá tudo certo, esse é o ciclo da vida. Tá certinho. Tá bem? Esse é o ciclo da vida. Eu vou enterrar meus pais, é o ciclo da vida. Eu não quero que meus pais me enterrem, porque eu não quero que eles passem por essa dor. Então, é pesado falar isso? É que falar de morte não é muito legal, né? Mas, vamos lá, vamos para a galeria da fé? Não, vamos para Hebreus 11, versículo 6. Coloca aí para nós, Hebreus 11, capítulo 6. De fato, vamos ler todo mundo? Vamos lá, no 3, 2, 1. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Tá só até aí. Amém? Feche seus olhos. Pai, orar nunca é demais. Então nós agora, Senhor, colocamos o nosso coração mais uma vez, depois de já tê-lo acalmado, o coração, a nossa alma com os louvores aqui entoados, já levantamos as nossas mãos, as nossas vozes e te adoramos. Agora, Senhor, é hora de nos enriquecermos mais ainda, Deus, mais do que já enriquecemos nesse momento com a Tua palavra. Espírito Santo, molde agora os nossos corações e que essa palavra, Senhor, seja algo, Senhor, que atinja os nossos corações e que seja aplicada em nossas vidas. Usa-me, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu vou ler novamente. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima dele quem? Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então nós vamos falar hoje então de fé. O tema dessa noite é fé, onde o título dessa mensagem é uma decisão de vida. O título dessa mensagem é uma decisão de vida. Tá? Então, o que é fé? Nós olhamos lá para Hebreus 11, 1, e Hebreus ele está escrito o quê? Ora, a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que se veem. Então, a gente sempre tem uma definição de fé como, ora, é a certeza. É a certeza. E que é facilmente traduzido com pensamento positivo. Nós temos sempre esse conceito em nosso coração.
A gente sempre fala, tudo vai dar certo, tenha pensamento positivo. Mas eu quero falar para você, fé não é pensamento positivo. Ou a gente tem aquele conceito de fé como uma fé de torcedor. Né? A fé de torcedor onde você vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, não se preocupe, vai dar tudo certo. Né? A gente fica torcendo para dar tudo certo, e a gente levanta a bandeira, vai dar certo, a gente é positivista. Então a gente fica com esses conceitos de fé, só que é um conceito de fé errado. O conceito de fé não passa pelo positivismo. Não fala palavras negativas. Que isso, meu irmão, você não tem fé? Não, fale palavras positivas. Mas quem diz que positivismo é fé? Ou torcer é fé? Não é fé. Ou como torcedor é um mero espectador, né? Que está torcendo aí. Não, a fé não é ser um mero espectador. E a fé não é ser positivista, não deixar de falar palavras negativas. Não é isso. Isso é outras coisas, menos fé. Um conceito de fé errado, então, sobre esse tema. Mas tem uma palavrinha no hebraico que fala sobre fé, que ele vai conduzir a nós a entendermos um pouquinho mais profundo sobre isso. Você sabia que para os judeus não existe essa crença baseada em sentimentos ou positivismo? Você sabia disso? Sabia não? Agora vocês vão saber. Porque os judeus, que é o povo que Deus chamou, para eles não existe essa coisa de torcer para dar certo. Não existe essa coisa de, não, eu tenho que ser positivo porque vai dar certo. Porque se Deus mandou, ponto. Se Deus falou, ponto, eu tenho que agir. Então a fé para o judeu, ele é mais racional do que sentimental. Essa fé que a gente construiu ao longo do tempo. Essa fé sentimental ou essa fé positivista. E então a fé que nós às vezes entendemos que ela hoje eu vou desconstruir isso. Sim. Hoje nós vamos desconstruir, nós vamos derrubar um muro aí, tá bom? Você está comigo? Amém? Então vamos construir uma espiritualidade saudável, entendendo o que é fé? Vamos? Amém? Então vamos lá. Até amém tem hoje, hein? Até o significado de amém. Qual é o significado de amém? Assim seja. Né? E aí eu vou falar para você que isso ainda é pouco sobre amém. Assim seja. Assim seja o quê? Quem está falando assim seja? Quem fala esse assim seja? Quem fala isso? Quem determina isso? Então nós vamos aprender sobre isso também. Bom, você se considera uma pessoa de fé? Sim ou não? Sim. Vamos ver se até o final você ainda vai se considerar uma pessoa de fé. Talvez eu vou deixar você chateado hoje, ou não. Ou eu vou te deixar convicto da sua fé. Amém? E eu quero que você saia daqui convicto da sua fé. Bom, a fé vem de Deus e é desenvolvida em nós. Diga isso, a fé vem de Deus. A fé vem de Deus. E é desenvolvida por nós. Diga isso, e é desenvolvida por nós. É desenvolvida por nós. Então, veja bem, a fé, ela vem de Deus. Só que ela também é desenvolvida por nós. Hebreus 12:2, ele fala assim, ó. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele nos mostra de onde vem a nossa fé. De onde vem a nossa fé? Do autor e consumador. Quem é o autor? Deus é o autor. Pai, Filho e o Espírito Santo. Eles estavam na criação. Façamos o homem. Façamos. Então, estava lá a Trindade criando. Então, quem é o autor da fé? Deus. E consumador, olha só, que são duas coisas que ele fala, ele é o autor e consumador. Consumador, ele traz a ideia de aperfeiçoamento, diga aperfeiçoamento. Jesus, então, ele se revelou a nós, e é para ele que devemos olhar como exemplo de fé ao Pai. Jesus aqui, ele andou obediente a quem? Ao Pai. Ele era Deus, mas ele estava aqui para uma missão. Qual que era a missão de Jesus? Ir para a cruz.
A missão de Jesus era ir para a cruz. E ele foi. Ele cumpriu com a missão. Porque através da cruz, ele consumaria a nossa salvação. Ele traria salvação. Ele traria ou ele religaria nós a Deus e também aos irmãos. Então veja bem que a fé, então ela tem um autor e tem um consumador. O autor é Deus e o consumador é Jesus. E é para ele que nós devemos olhar, para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Jesus cumpriu então com o seu propósito. Ele foi obediente até o fim, obediente em morte de cruz. E olha só o que diz Romanos 1,17. Hoje eu vou falar bastante versículo, tá? Romanos 1,17, ele diz assim: porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Diga, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Veja bem, a nossa fé ela é desenvolvida em Cristo, na medida em que confiamos todos os nossos dias. Ela é de fé em fé. O que ele está dizendo? Paulo, ele está nos levando a entender que nós já temos uma fé. Só que ela tem que ser de fé em fé. Ela vai sendo desenvolvida. A nossa fé, eu não queria falar uma fé aumentada, mas é uma fé que nós já temos dentro de nós, mas que parece que ela está dormindo, ela está adormecida. E ela precisa ser acordada e desenvolvida em nós. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso já, que você vai entender aonde eu quero chegar. Contudo, em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então quer dizer, sem fé eu não agrado a Deus. Mas nós temos fé, amém? Você tem fé? Amém. A gente vai descobrir se ela é morta ou viva. A gente vai descobrir hoje. Se a sua fé, ela é viva. Olha só, Hebreus 11 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé no Novo Testamento é usada a palavra pistes. É a palavra grega para fé. Pistes. Porque no português que é traduzido fé. Só que encontramos no Velho Testamento, em hebraico, a palavra, diga, emuná. Isso, agora fala mais alto. Emuná. Você está falando grego agora. Você está falando hebraico agora. Né? Pistes, fala pistes. Agora você falou grego. Tá vendo? É cultura, tá vendo? A gente aprende outra língua. Mas, meu irmão, eu não sou expert em hebraico, eu não sou expert em grego. Mas a gente estuda para a gente poder saber alguns significados, para que a gente possa entender que conceito de fé é esse. Que fé é esse que Jesus fala que vai mover montanhas, mas que de fato é uma metáfora, não vai sair uma montanha de um lugar. Né? Hoje eu não vou explicar sobre isso, mas que fé é essa que Deus está nos... Que fé é essa que faz Pedro andar sobre as águas? Que fé é essa que quando os enfermos chegam para Jesus e eles olham para Jesus e Jesus fala, vai, a sua fé te curou. Que fé é essa? Então nós vamos entender um pouquinho sobre essa fé, sobre emuná. Encontramos então essa palavra onde o sentido é mais profundo pelos antigos hebreus sobre o que é fé. Agora, por que eu quero trazer isso para você? Tá? Eu vou te explicar, porque para nós cristãos entendamos que a fé não é um pensamento, não é positivismo, não é uma torcida, vai lá que vai dar certo, não é isso. Tudo que é simplesmente uma decisão, mas é uma decisão de vida, que é o título dessa mensagem. É uma decisão de vida. Amém? Então, vamos lá. Vamos para essa jornada aqui, para emuná. Vamos entender o que é emuná? Emuná, ela vem aparecendo durante o Velho Testamento. Mas eu quero dar uma referência aqui de Abacuque 2:4, que é o justo viverá pela emuná. O justo viverá pela emuná. Não está errado falar fé, tá, gente? Pode falar fé, não tem problema não, porque essa é a nossa língua portuguesa. Você pode falar, mas que tipo de fé que o texto se refere?
Que tipo de fé? Aí vamos descobrir que tipo de fé é essa que estamos praticando. Então, que tipo de fé você está praticando hoje? É a fé do positivismo? É a fé da torcida? Então nós vamos entender que tipo de fé que nós temos hoje. Como vamos proceder daqui para frente. Porque daqui para frente agora você vai proceder de uma maneira diferente. A sua fé, eu entendo que vai desenvolver muito melhor depois de hoje. Emuná, então, Emuná, ela vem da raiz, ela tem uma raiz, né? Toda palavra hebraica, ela é junção de algumas palavras, né? Como a Emuná, ela vem da palavra Amã, Amém, ó, eu falei que a gente ia falar Amém, né? Amém. Amã, Amém e Emun. Eita, meu Deus, estou falando grego? Não, é hebraico, gente. Estou falando, Amã, Emun e Amém. Diga isso, vamos treinar isso aqui? Diga Emuná. Então ela vem da palavra, diga Amã, Emun e Amém. É porque Amém no hebraico não tem M, né? A gente fala Amém, né? Amém, Amém, né? Não, aqui é Amém, né? Que é com N no final. Então, Amã, ela significa firmeza, fixo, certeza. Olha só que legal. Amã significa firme, fixo e certeza. Então, emuná é a junção dessas três palavras. Emun significa confiar e fidelidade. Que legal, né? E amém significa o quê? Vocês falaram assim? Assim seja. Mas é uma tradução ainda um pouquinho pobre para isso, tá? Amém, ela significa confirmar ou verdadeiramente de fato. Porque quem é que vai fazer esse amém? Por isso que a Apocalipse vai falar que ele é o amém. Por quê? Quem é que vai fazer o amém? É Deus. É Deus que vai confirmar a nossa fé. É Deus que vai, de fato, verdadeiramente falar se nós temos fé ou não. Amém? Assim seja, né? É Ele que vai confirmar, não somos nós que vamos dizer. Eu não consigo saber se você tem fé. Apesar que toda a nossa fé, ela vai, eu vou falar um pouquinho mais para frente, ela vai ter um resultado, né? Mas o que eu quero dizer aqui? Sem emuná é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Então, sem a vida firme é impossível agradar a Deus. Sem ter uma vida firme com Deus é impossível agradá-lo. Sem confiar em Deus é impossível agradá-lo. Sem fidelidade é impossível agradar e ter uma vida com Deus. É impossível. É impossível. E o judeu, quando ele fala isso de uma forma concreta. O judeu, ele não sabe, lá na frente eu vou partilhar de fidelidade. Não, é agora. Fidelidade é uma ação. Fidelidade, então, para o judeu, a fé, emuná, é uma ação. Não é algo positivista, não é algo de torcida, vou torcer para dar certo. Não, não é isso. É concreto. É como, eu vi um exemplo, que é como a gente estivesse num rio para se afogar e passasse um tronco ali para ele se agarrar. Para ele não é uma coincidência. Para ele é um ato de fé aquele tronco, porque ele agarra aquele tronco, aquela emuná, com fé, porque ali foi como se Deus mandasse para salvá-lo. Então, ali é algo concreto, essa emuná é a minha salvação. Então, para ele, isso é um ato de fé, então é concreto, não é positivismo. Né? Assim, meu irmão, sem emuná, nunca receberemos o amém. Isso aqui é muito interessante, né? Sem o emuná, nós nunca receberemos o amém. Se você não for fiel, se você não confiar em Deus, você nunca vai receber verdadeiramente, de fato, esse meu servo tem fé. Então veja, fé é muito mais ação do que pensamento. Fé é muito mais racional do que espiritual. A gente espiritualiza muitas coisas. Mas a fé é mais racional, meu irmão. Isso eu arrisco dizer que é de 90% para frente, né? Quase chegando aos 100%.
racional. Amém? Então, já que a gente descobriu isso, que a fé, então, ela é racional também, né? Vamos dizer assim. Eu quero compartilhar agora, então, algumas coisas, como eu percebo como uma pergunta como eu percebo que eu não tenho fé? Como eu percebo? Aí, bom, a pergunta talvez esteja errada, né? Porque todo mundo tem fé. Amém? Tá lá. Você tem fé, meu irmão. Ela só precisa ser desenvolvida. Ela precisa ser desenvolvida, né? Mas talvez a pergunta, na verdade, a nossa fé a pergunta é errada, porque todos nós temos fé, né? Amém? Tudo bem. Na verdade, a nossa fé, se ela é viva ou não, essa é a pergunta. Se a nossa fé, ela é viva ou morta. Porque Tiago, ele fala isso. Né? Tiago, ele vai falar algo parecido com isso. Porque será medida pelas nossas reações. Como você reage à fé que você tem? A fé que você acredita em Cristo Jesus. Como você reage? Como você vive? Você é fiel? Você confia? Essas são as perguntas. Então, a pergunta inicial foi: você tem fé? Como é que está a sua fé? E aí eu falei: você tem fé? Amém! E aí ao longo do tempo a gente vai vendo: peraí, eu acho que eu preciso desenvolver melhor a minha fé. Então vamos lá? Na verdade, então, a nossa fé, a gente vai saber se ela é morta ou ela é viva. Por que eu digo isso? Por causa de Tiago, né? Ele fala assim, mostra-me as tuas obras, né, que eu vou mostrar a minha fé com obras e ação. Né? Ele vai falar isso. Porque a fé sem obras, ela é morta. Se existe uma fé morta, existe uma fé... Então, se existe uma fé morta, existe uma fé viva. Isso aí. Existe, então, uma fé viva. Isso aqui não está escrito, mas a gente deduz que sim. Porque se existe uma morta, existe uma viva. Tá? Então, o primeiro exemplo que eu quero dar aqui, porque todos nós temos fé, amém? É a de Pedro, em Mateus 14, 22, 33, que vai contar a história de Pedro que diante da tempestade avistou Jesus andando sobre as águas, enquanto Jesus vinha, né? E aí para confirmar, Pedro, ele falou assim: Senhor, se tu és o Cristo, então deixa eu ir até você. Então Jesus falou: vem. Então Pedro vai lá, desce do barco, começa a andar. E aí o que acontece com Pedro? Pedro, ele começa a ter medo porque um vento bateu, e aí então ele começa a afundar e Jesus vai lá e segura ele. E aí Jesus, ele fala a seguinte frase: homem de pouca fé, por que duvidou? Então, qual é a fé que você tem? Porque a medida da nossa vida, se a gente está desenvolvendo uma fé, tendo uma espiritualidade saudável, se as circunstâncias te fazem parar, ou você só olha para as circunstâncias. Porque Pedro olhou para as circunstâncias enquanto ele olhava para Jesus, enquanto ele confiava, então ele estava confiante, porque Jesus tinha determinado, porque Jesus é o autor da nossa fé, amém? Então, enquanto ele andava para Jesus, ele olhava para Jesus, não para as circunstâncias, ele andou sobre as águas, mas no momento que ele olhou para as circunstâncias, a fé dele então era abalável. Então, e a sua fé? Porque você tem fé. Qualquer motivo é motivo de eu me rebelar contra Deus, de eu desistir da caminhada com Cristo, de eu desistir de oferecer perdão para o meu irmão. Isso é uma fé morta. Se eu não consigo liberar perdão, se eu não consigo reagir às tempestades, mas crendo que Deus, você viu lá o emuná, o que significa? Ele significa confiança, fidelidade. Eu não consigo ser fiel na primeira tempestade que me bate.
Então, olha só, a gente vai tirando as medidas se a nossa fé ela é morta ou não, através disso. Pois bem, olha aqui, andou, mas o texto diz que ele também afundou. Então, se ele afundou, é porque naquele momento ele parou de olhar para Jesus. Quando nós paramos de olhar para Jesus, de crer, de ter a fé em Jesus, nós afundamos. Por quê? Porque ele olhou para as circunstâncias e se ele conseguia andar ou não. E sem Jesus a gente não consegue, meu irmão. Sem Jesus a gente não consegue. E Pedro foi a prova disso, né? No momento que ele olhou para si, acabou que sua fé foi pouca e duvidou. Assim afirma de fato Jesus. Assim, verdadeiramente, de fato, Jesus viu que a fé de Pedro era pouca. Como tem sido então as suas reações diante dos ventos que sopram sobre a sua vida? Desistir é fácil, desistir é mais fácil. Algo que até que a gente estava convicto, né? A gente desiste. Suas decisões são na pauta não pautam Cristo, mas sim a vontade. As nossas decisões é pautada em Cristo. A gente pensa em Cristo antes de tomar uma decisão. Não tem firmeza na fé, né? E a palavra emuná significa firmeza. Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, para que a gente possa saber se a nossa fé ela é viva ou morta, emuná, ela tem a ver com o caráter de Deus. Como é que eu sei disso? Porque a palavra me revela. Deuteronômio 32, 4 diz: eis que a rocha, sua obra são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Vamos estar aqui, ó. Juízo. Deus, ele é o quê? Deus, ele é o quê? Fidelidade. Emuná. Emuná não significa fidelidade? Caráter de Deus. Deus é fidelidade, nele não há injustiça. É justo e reto. A palavra usada aqui é emuná, fidelidade. Salmos 92, 2, anunciar de manhã a tua misericórdia, e durante as noites a tua, o quê? Emuná, caráter de Deus. Deus é fiel. Lamentações 3:23, as misericórdias, 3:22, começando no 22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade, emuná, caráter de Deus. E Deus nos fez a sua imagem e... Então nós também temos que ser fiel a Deus. Caráter de Deus. Algo comunicável à sua criação. O autor da fé, quando nos criou, ele mesmo nos moldou. Porque emuná, ele tem uma raiz de arte, acho que é artifício que fala, artífice, né? Aquele que molda, de oleiro, aquele que molda o vaso, aquele que faz algo, mas ele faz algo com firmeza. E ele nos fez, ele com as suas próprias mãos. Terceira coisa que eu quero falar com vocês, partindo para o final, só há 2 tipos de fé. Diga isso, só há 2 tipos de fé. Só há 2 tipos de fé. E quais são? Morte e a vida. É o vivo? Não, eu já ia errar, já errei, né? Já saí, ó. Né? Morto ou vivo? Por que nós tiramos essa conclusão? Por causa de Tiago 2, 17, 19. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Se tem morta, tem... Se tem a morta, tem. Viva. Se tem a morta, tem a. Viva. Agora você está vivo.
Tu crês, olha só o versículo, eu vou pular o 18 e vou falar o 19. Tu crês que há um só Deus? Sim. Tem alguns que estão meio pneu furado, né? Será que eu falo sim? Tu crês que há um Deus? Sim. Um só, né? Então, se sim, fazes bem. Só que a continuação ele fala, ei, até os demônios. Até os demônios creem. Ó, os demônios estão assim com a gente, então, né? Não? Porque há um só Deus, e Tiago vai falar, também os demônios. Os creem e estremecem. Os demônios estremecem, meu irmão. Só de saber, só de ter a certeza de um Deus. Mas olha só, o 18 diz, mas dirá alguém, tu tens a fé? Olha, tu tens a emuná, aqui é no grego, então é pistes, né? Mas a fé, você vai seguindo a Bíblia para o Velho Testamento, que é mais profundo, emuná. E eu tenho as obras, mas mostra-me a tua emuná sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha emuná pelas minhas obras. Então veja, a fé, meu irmão, não é positivismo. A fé não é uma torcida, a fé é uma ação, é um agir. A fé, ela tem que vir recheada de nossas ações. A fé não é um pensamento positivo ou uma torcida de como serei no futuro, pela fé lá na frente, mas uma decisão de fé. Você decide que serei agora, daqui para frente. É agora. Você decide. É fazer como o etíope, o eunuco, lá de Atos 8, com Filipe. Olha o Filipe aí. Ó. Quando Filipe vai pregar, ele vai ver o etíope, o eunuco passando, e ele olha lá, o que você está lendo? Ele está lendo Isaías. E aí ele pergunta, você está entendendo? Eu não estou entendendo nada, não tem quem me explique. Então Filipe vai lá, se coloca à disposição e senta com ele lá na carruagem, sei lá como é que seria o nome, e ele vai explicar. E aí ele vai pregar o Evangelho de Cristo. E aí quando ele prega o Evangelho de Cristo, olha só o que aquele eunuco disse para ele, Atos 8:36. Olha aqui a água, porque Filipe falou, aquele que crer e for batizado. Aquele que crer e for batizado. Então, o etíope ele vai falar assim, olha, aqui tem água. O que me impede de ser batizado, meu irmão? Às vezes a gente fica fazendo aqui um apelo, né? E aí, você não se batizou, você ainda não batizou, você ainda não tomou a decisão, a gente tem que ficar fazendo apelo para se batizar. E agora o etíope chega aqui e fala assim, ei, eu quero me batizar, eu quero esse Cristo, pelo amor de Deus, ele me salvou. Por que então que eu ainda não tomei essa decisão de batizar? Se eu amo, se eu agora entendi que ele deu a vida por mim, então por que eu não vou dar a minha vida para ele? Então por que o autor e consumador da minha fé, eu não entrego o meu coração para ele logo de uma vez? E quando ele avista a água, ele já fala assim, ei Filipe, e aí cara, tem água ali, o que me impede de ser batizado? E aí o Filipe ele vai lá e responde, você pode, porque se crede de todo o seu coração, você pode, então não há impedimento. Quando a gente não toma a decisão de ser batizado, é nós que estamos colocando impedimento. E onde está a nossa fé? Onde é que está a nossa fidelidade? Onde é que está a nossa confiança em Deus? A gente fica colocando em xeque a nossa fé. A gente fica colocando em dúvida a nossa fé. Então, como é que está a sua fé? Você tem fé ainda, meu irmão? Amém. Amém. Você tem fé, mas ela precisa ser desenvolvida. A minha fé precisa ser desenvolvida mais.
Então, ao longo, a gente viu aqui Pedro, num episódio onde Jesus atravessa as águas andando, e ali ele se encontra com pouca fé. Mas, meu irmão, a fé de Pedro foi desenvolvida, foi sendo desenvolvida. E eu creio que o desenvolvimento de Pedro, ele começou naquelas 3 perguntas: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Ali ele falou: Senhor, eu abandonei tudo, mas agora eu creio, a minha fé agora vai estar firmada no Senhor. E aí quando chega em Atos, meu irmão, ele está lá pregando, ele está lá conduzindo, ele está lá sendo o líder daqueles 120 homens. Ele se coloca à frente, começa a orar, ele se coloca à frente, começa a pregar, e quase 3.000 homens foram salvos. E logo em seguida ele toma de novo a dianteira e começa a pregar novamente. Meu irmão, Pedro agora já era. Está tomado de fé, está tomado de fidelidade, de confiança, de firmeza naquilo que ele crê em Cristo Jesus. E você? Quantos anos de evangelho você tem e a sua fé ainda está na circunstancial? Soprou, caiu, o irmão falou algo para mim, não quero mais para a igreja. O irmão não olhou para mim, agora então eu não vou mais, eu vou abandonar a igreja. O irmão pisou no meu pé, não vou perdoar ele não. Poxa, sabe? E a gente leva a vida assim, uma vida rancorosa, porque a nossa fé, como diz o professor Raimundo, e a nossa fé, tá muito assim, meu irmão. Isso aqui é para os mais velhos, né? Eu não sei nem qual é a linguagem dos jovens ainda. É com o Marquinho que é o líder dos jovens. Eu sou da virarada, né, Marquinho? Da virarada de 40. Mas é isso, meu irmão. Quero concluir aqui com uma pergunta. O pecado corre atrás de você ou você está correndo atrás do pecado? Porque se o pecado está correndo atrás de você, amém. Né? Você está aí com a sua fé firme, não deixando o pecado tomar conta do seu coração. Mas quando você toma a decisão de correr atrás do pecado, meu irmão, aí você pode ter certeza aí de que sua fé parece que ela não é viva. Tem gente que corre atrás do pecado. Para esse eu quero dizer, cuida, se cuida. Porque o amém pode vir junto com mené, tekel, parsi. Você pode ser medido. Porque no dia que Jesus voltar, possa ser que a fé que você tem não tenha sido desenvolvida. Se você quiser saber mais sobre mené, tekel, parsi, vai lá ler Daniel. Mas mené é contado, tekel pesado e parsim dividido. O reino será dividido e entregue aos medo-persas, mas significa, vou parafrasear aqui para nós, sua vida foste contada, pesada na balança divina, tá? E considerada em falta. Decida agora viver pela fé. Decida agora. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível morar com Deus. Lembre-se que a fé ela é racional. Ela é uma decisão sua. Sabe como é que a gente desenvolve a fé? A fé ela vem pelo ouvir e ouvirá. Então ouça a palavra, leia mais a palavra e a sua fé vai ser desenvolvida. Amém? Se coloque de pé nesse momento, vamos orar. Espiritualidade saudável, vamos estar com a nossa fé em dia, meu irmão. Desenvolva a sua fé, feche seus olhos. Pai,
Romanos 10:17 nos diz que, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem, ou seja, a palavra é ouvida mediante a fé, ela vai sendo crescida mediante a palavra de Cristo. Então, Deus, agora nós colocamos, Senhor, o nosso coração diante de Ti, Deus. Pai, nós colocamos, Senhor, toda a nossa crença, aquelas coisas que nós construímos e não é do Senhor, aquele positivismo, Deus, aquela torcida, Senhor, porque nada disso é fé, Senhor, é torcer, Senhor, para as coisas darem certo. Oh, Deus, Senhor, ficar falando palavras positivas para que as coisas deem certo, mas na verdade, Senhor, a fé é um posicionamento do ser humano, é um posicionamento do cristão, Senhor, Senhor, a pessoa viver em fidelidade, não é dizer que vai ser fiel lá na frente, é falar que vai ser fiel a partir de agora. Oh, Senhor, é ter uma vida de fidelidade a Deus, porque esse é o caráter, Senhor, esse é o emunar de Deus. Oh, Senhor, é andarmos, Senhor, com confiança, Senhor, não é duvidando, Deus, mas é tendo a certeza que o Senhor está sempre à nossa frente, Pai. Então, Senhor, é uma decisão de vida, viver, Senhor, em fidelidade, viver em confiança, em firmeza, Deus, fixos com os nossos olhos, Pai, em Cristo Jesus, Pai. Oh, Senhor, que nós não venhamos a olhar para as circunstâncias, Pai, como Pedro naquela época, Senhor, mas Pedro, Senhor, ele foi desenvolvendo, Pai, uma fé, Senhor, uma fé firme, uma fé de fidelidade, Deus, uma fé confiante, Senhor, onde, Pai, Pedro, Senhor, ele não voltou mais atrás no Evangelho, mas ele prosseguiu, Senhor, e ele foi um grande pregador do Evangelho, ele foi um grande, Senhor, entusiasta, Senhor, oh Pai, de tudo, Senhor, do Senhor, Pai, oh Senhor, de pregar o Evangelho fora de tempo, Senhor, em nome de Jesus e em todo tempo, Pai, e que nós sejamos, Senhor, esses, Pai, oh Senhor, que nós sejamos, Pai, esses que o Tiago fala, Senhor, não com uma fé morta, mas, Senhor, uma fé, Senhor, viva, uma fé de ação, Senhor, uma fé, Senhor, que não fica sentado, Senhor, mas, Pai, que age, Senhor, que, Pai, que vive, Senhor, nas células, Pai, que é, Senhor, ativo nas células, Senhor, que é ativo, Senhor, nos discipulados, Pai, que é ativo, Senhor, na igreja do Senhor, Pai, oh, Senhor, com generosidade, Deus, com amor, com perdão, Pai, oh, Senhor, que não, Pai, compactua com o erro, Senhor, oh, Deus, mas, Pai, toma as decisões corretas, mediante a Tua palavra. Deus, essa fé, ela é desenvolvida, Senhor, mediante a nossa proximidade contigo, porque Tu és o autor da fé, é o Senhor, Pai, através da nossa distância contigo. Quanto mais nos achegamos a Deus, mais a nossa fé é desenvolvida, mais firme nós ficamos dentro de nossas ações a Ti, Deus. É a Ti, Pai, que nós procuramos sempre, Pai. Oh, Deus, abençoe cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, que colocou a sua vida e entendeu, Pai, que a fé, Senhor, ela tem que ser vivida, ela é uma ação do crente, ela não é algo, oh, Senhor, Pai, fantasioso, sentimental, Senhor, positivismo, mas é algo concreto que nós vivemos, Deus. Pai, que nós possamos sair daqui hoje, assim, Deus, com a nossa fé firme em Ti, que nós possamos agradá-lo, Deus, com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Temos algo para dar algum recado antes de terminar? Não? Amém? Amém? Assim seja, verdadeiramente, de fato. Né? Então, saiba disso. Quem dá o amém? É Deus que dá o amém. Então é Ele que vai saber se a sua fé está viva ou morta. Nós até conseguimos enxergar pelas reações, né? Mas de fato é Ele quem vai falar. Amém?